Olá, queridos, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para fazer um breve comentário do capítulo 14, né? Semana passada a gente viu o 13 e essa semana nós vamos ver o capítulo 14. Bom, e antes de nós iniciarmos, eu convido você a fechar os seus olhos e juntos buscarmos aí a orientação de Deus para esse momento. Vamos juntos? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, em mais uma aula. E o meu desejo é que tu te faças presente agora e que tu fales, que tu venhas, Senhor, até nós, nos falar exatamente aquilo que tu desejas para a nossa vida. Abençoa-nos e permanece conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada nós comentamos sobre o capítulo 13 e no nosso capítulo 13 nós falamos sobre uma equipe unida, né? E nós visualizamos isso aonde? Lá na igreja, naquele espaço, né, aonde nós nos encontramos com um propósito e um objetivo, né? Que é ser usados por Deus para salvar outras pessoas que necessitam ter um encontro com Ele, né? Bom, e aí a gente viu que esse espaço foi criado por Deus, né? Mesmo que hoje, né, as pessoas que estejam lá são pessoas imperfeitas, né, pecadoras, mas foi algo que foi criado por Deus e é desejo dele que nós nos mantenhamos ali, né? Aprendendo a conviver, a perdoar, a respeitar o espaço do outro, né? E juntos assim, então, podermos sermos usados por Deus para abreviar a sua volta, levando a sua mensagem. Bom, e aí quando a gente chega no capítulo 14, a gente percebe que tem um título bastante forte. E o título diz assim: Compromisso com o líder, né? E aí nós somos aí convidados, né? Nós somos convidados a, a demonstrar para o nosso líder, e eu vejo isso como o nosso líder maior, Deus, né? Jesus, a demonstrarmos um compromisso. E isso é algo assim que tem nos faltado. Vamos combinar, né? Olha só, a gente lá na igreja não recebe dinheiro, né, para desempenhar algum trabalho, alguma função lá. Por exemplo, quem vai ministrar a palavra, né, não recebe dinheiro. Com exceção do pastor, que ele se mantém daquilo, né? Ele tá ali. Mas, por exemplo, se não é o dia do pastor pregar, né? Se é uma outra pessoa, ele tá ali, mas ele não recebe. É a pessoa que vai louvar, né? Ela não recebe. A pessoa que tá ali na orquestra, na banda, né? Tocando os instrumentos, também não recebe. A pessoa que tá ali cuidando das crianças nas classes, como professor, né? Da classe, tanto das crianças até a fase dos adultos, também não recebe, né? E nós estamos ali por amor ao nosso líder. Mas o fato é que a gente observa que nós encontramos dificuldades para colocar pessoas ali naquela função. Por quê? Porque as pessoas não querem ter esse compromisso, né? Ninguém quer ter esse compromisso de ter que ir em todos os cultos da igreja. Ninguém quer ter esse compromisso de ter que tá lá, né, e ser responsável por abrir a igreja, por cuidar do banheiro, por ver se tem os copos ali no bebedouro, enfim, ninguém. A gente faz uma vez, a gente faz outra quando a gente está afim, mas todo dia, né, como esse compromisso, a gente encontra poucas pessoas. E a gente consegue observar dentro da palavra de Deus que há um convite, há um chamado para mim e para você, né? Desenvolvermos o discipulado, né? E o que é que me fala aí com relação a esse discipulado? Né? O discipulado é alguém que deseja ensinar na vivência, na experiência, algo para uma pessoa. Então, por exemplo, a sua relação
entre você e seus pais é uma relação de discipulado. Quer ver uma coisa? Geralmente os pais, eles gostam de ensinar aquilo que eles aprenderam ao longo da vida, inclusive o ofício, o trabalho, né? E para isso, eles carregam você para todos os lugares, para você aprender como é que é feito as coisas, né? E ali, naquele momento, ele pode te ensinar, né, de maneira prática, sem ser através da teoria, como é que você constrói, como é que você faz, como é que você decide, como é que você escolhe, né? Baseado naquele momento, naquela troca de conhecimento. Então, quando Jesus nos chama a vivenciarmos, a experimentarmos esse discipulado, né? É exatamente isso. Primeiro, eu sou convidada a ser uma discípula de Cristo e na companhia dele eu aprendo com ele como eu como viver a minha vida pautada na sua vontade aqui na Terra. E aí depois, de maneira prática, eu vou viver isso com o meu próximo. E aí é algo assim fantástico, porque quando eu aprendo com ele, eu posso desenvolver na minha vida aquilo que ele deseja. E aí o que é que ele deseja? Ele deseja que eu leve essa mensagem ao lugar onde eu for, né, com a pessoa que eu entrar em contato, né? E aí eu posso ensinar essa pessoa na prática, né? Muitas vezes a gente acha que é só abrir a Bíblia e falar assim, olha, eu vou te dar um estudo da Bíblia aqui. Só que quando essa pessoa ela olha pra gente, para quem está estudando a Bíblia com ela consegue identificar que as palavras daquele livro não são reais na vida daquela pessoa. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa está estudando a Bíblia, ela se decepciona. E muitas das vezes ela nem decide caminhar para o mesmo sentido que nós estamos convidando essa pessoa a vir. Agora, quando essa pessoa visualiza em nós as palavras desse livro, gente, aí faz toda a diferença. É desejo dessa pessoa, né, não só estudar a Bíblia, mas caminhar na mesma direção que nós estamos caminhando. Então, olha só, vocês são uma turma e eu faço questão, né, de falar isso, para vocês lembrarem. Vocês são uma turma que estão nos deixando, né, que ano que vem não estarão mais conosco, né? Não vai ter mais a tia Rafa aqui com esses momentos espirituais, né? E esse nosso capítulo, ele é um capítulo muito importante, né? É um momento em que Jesus fala comigo e com você. É um momento que ele diz assim, olha, deixa tudo e vem. Segue-me. Vem viver a maior de todas as aventuras comigo, na minha companhia. O nosso livro traz uma frase bem interessante, diz assim, ser um discípulo de Cristo é amá-lo, é segui-lo, é conhecê-lo cada vez mais e testemunhar dele para os outros. Não dá para você só caminhar com ele, aprender e guardar para si, porque isso não é ser discípulo. O discípulo, ele além de obter o conhecimento, de aprender, ele decide ensinar, compartilhar com os outros aquilo que de melhor ele aprendeu. Durante esses anos, né, vocês tiveram o privilégio e a oportunidade de aprender tantas coisas maravilhosas acerca desse Jesus, desse Deus maravilhoso, né? E se você for buscar na sua mente, eu tenho certeza que alguma coisa ficou registrado, né? E o desejo hoje que arde no meu coração é que você leve, né, tudo isso que você aprendeu com você e que na sua caminhada, na sua jornada aqui na Terra, seja uma jornada de um discípulo real, de valor, sabe?
aquele que não teme o que virá, mas confia naquele que faz o convite. Vem, segue-me. Sabe, naquela época em que Jesus esteve aqui, os discípulos eles não tinham noção do que era ser um discípulo. Eles achavam que era algo assim fantástico, né? Que era algo assim bom, né? Que era ser famoso, né? Era estar em vários lugares, né? À frente, na liderança do povo, né? Então aquilo era bonito, chamava atenção. Só que eles não entendiam o real sentido da palavra discípulo. E aí, primeiro que Jesus nem casa tinha, né? Jesus não tinha uma casa, Jesus não tinha bens, Jesus não tinha títulos. E o que ele queria, de fato, ensinar ali para aqueles discípulos era que eles precisavam obedecer, né, a Deus, experimentar, viver uma vida na comunhão de Deus e permitir serem vistos por outras pessoas. Porque quando as pessoas olham o caráter de Cristo na nossa vida, elas conseguem ler a própria Bíblia sem precisar abri-la, sem precisar lê-la, né? Ler o livro físico. E aí Jesus queria que eles entendessem isso, né? E aí a gente pode observar o fim, o desfecho dessa história. Que quando eles entendem verdadeiramente, como é que a gente vê o término da vida deles? Muitos deles presos, isolados, foram mortos, foram decapitados, foram jogados à fogueira, queimados vivos, né? Dentro de caldeirões com óleo fervendo, né? Foi jogado lá dentro. E tudo isso em nome desse Deus maravilhoso, né? Eles entenderam o real significado de ser um discípulo, né? O nosso mundo, queridos, não é esse. Não é esse. O nosso mundo é o porvir. Jesus está voltando. Logo, logo. Falta pouco, falta bem pouquinho. E ele vai vir trazendo o nosso prêmio, o galardão. Ele vai vir para recompensar aqueles que foram fiéis, aqueles que se mantiveram com esse propósito, aqueles que aceitaram esse convite de deixar tudo, de deixar todos e viverem a essência do Evangelho, né? E viverem o desejo, né, de testemunhar, de serem luzes nesse mundo escuro, cheio de trevas. Eu quero muito poder ainda, antes que Jesus volte, observar, quem sabe pelas redes sociais, que você se tornou um grande discípulo de Jesus. Eu acho que quando eu visualizar isso, vai acontecer o que, vez por outra, acontece comigo. Os meus olhos encherão de lágrimas e eu poderei agradecer a Deus o privilégio e a oportunidade que Ele me concedeu de fazer parte desse momento da sua vida, de te ajudar a você olhar para você como sendo o protagonista da sua vida, como sendo peça fundamental nesse plano de Deus de salvar a humanidade. Jesus deseja salvar a todos e Ele poderia contar com a ajuda de anjos
muito bem capacitados para virem anunciar esse segundo momento dele aqui na Terra. Mas ele escolheu contar comigo e com você. Pessoas imperfeitas, pecadoras, mas que, revestidas com o seu sangue, podem fazer mais e melhor. Que você permita que a graça de Deus te cubra, te envolva, para que você possa ser visto nesse mundo como alguém de fato diferente, como alguém que não está aqui só de passagem, mas que veio com um propósito e com um objetivo: fazer a diferença na vida de outra pessoa. Aceite hoje o chamado, o convite de Jesus, e seja você também um discípulo em pleno século XXI, em um mundo hoje onde as pessoas não têm mais desejo e vontade de seguirem verdadeiramente a Cristo, apenas quando lhes convém que você seja a diferença. Que Deus te abençoe muito e que a sua vida seja uma vida de louvor a esse Deus maravilhoso que hoje nos sustém, né? E nós só estamos aqui porque Ele permitiu. Esse nosso capítulo, ele basicamente fala sobre isso, sobre esse chamado, né? E o preço que recai sobre nós quando nós aceitamos, né? Ele não está prometendo que nós teremos uma vida fácil, mas Ele promete que em meio aos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. E quando Ele voltar, Ele recompensará a todos por tudo isso que nós enfrentamos, né? Que nós decidimos viver em nome dEle. Bom, e aí a gente tem, para concluir esse nosso capítulo, uma atividade bem especial. E eu desejo que você, a partir desse momento, né, você pegue a sua Bíblia e, fazendo uso dela, com o auxílio dela, né, resolva as atividades aí, né, de fixação, de complementação desse conteúdo riquíssimo para mim e para você, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tire esse tempinho para ficar na companhia de Deus, né? Resolvendo essa atividade que vai estar fortalecendo a sua comunhão com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, uma linda semana e um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.